Bem-vindos ao Otaku PT, onde falamos sobre anime, manga e videojogos. Olá amigos otakus, eu acabei de assistir à adaptação para filme live action, pela Netflix, do popular anime e manga Death Note. E estas são algumas das minhas opiniões. Se estão curiosos na minha review e na minha opinião mais extensa, vão encontrar no Otaku PT um longo artigo que eu acabei de lá colocar, que está em destaque, e não deixem de participar na discussão e de deixarem nos comentários a vossa opinião sobre este filme. Para quem não conhece Death Note, a história acompanha o Light Turner, que é um jovem estudioso muito inteligente que um dia encontra um estranho caderno. É um Death Note. Esse caderno dá-lhe o poder dele matar pessoas, ou seja, basta ele no livro escrever o nome da pessoa, a maneira como ela vai morrer e ter na sua mente a cara dessa pessoa, e essa pessoa acaba por morrer. Depois de descobrir esse poder, o Light vai se associar à sua colega de classe, a Mia. Sim, a Mia, diferente do manga. E juntamente com ela vai começar a exercer justiça, matando os criminosos. Até que o Light se vai tornar uma figura omnipresente, quase apelidado como um deus, sob o nome de Kira. No entanto, na casa do Light está o pai dele, e o pai dele é um polícia que está encarregue de desvendar a identidade do Kira, na realidade é o filho dele, e para isso o pai do Light associa-se a um famoso detetive super inteligente chamado L. E toda a história se vai desenrolar à volta desta dinâmica do Light, da Nia, do L e do pai do Light. Esta adaptação para filme live action foi entregue ao Adam Wingard e desde o início que suscitou muita polémica. Porquê? Por causa do casting de atores. Nós vimos atores que não são japoneses escolhidos para os papéis principais. Aliás, neste filme live action de Death Note, eu não me lembro de ver um único japonês ou ator asiático, talvez o Atari, prontos, de participar neste filme. O que é certo é que desde cedo o diretor disse que isto era uma adaptação para o Ocidente e que nós devíamos esquecer a versão nipónica, porque isto não era propriamente um remake, não era propriamente uma adaptação, era um filme baseado em Death Note e que o objetivo não era seguir rigorosamente a história de Death Note, e devemos ter isso em mente quando analisamos este filme, que pode ser visto de duas maneiras completamente diferentes. Este filme pode ser visto por aqueles que não conhecem a franquia Death Note, e esses vão ter uma opinião diferente sobre este filme, e outra opinião vão ter aqueles que conhecem perfeitamente a franquia Death Note e que vão fazer um julgamento completamente diferente daqueles que não conhecem Death Note, e já lá vamos. The human whose name is written in this note shall die. O filme situa a história nos anos 80 e uma das primeiras coisas que eu reparei no filme foi a componente sonora. Está impressionante. A banda sonora, a trilha sonora, consegue colocar-nos plenamente naquela década, e o pessoal que está responsável pela composição sonora do filme está... Parabéns, foi um dos grandes highlights para mim deste filme de Death Note. Quanto a atores, como eu vos disse anteriormente, o cast sofreu grandes críticas, se bem que para mim eu parti para este momento com uma mente aberta, sabia perfeitamente que não ia ser uma adaptação fiel, e por mim tanto me fazia se eram atores asiáticos, se não eram. Se o L era um ator de raça negra, para mim era-me indiferente. O que eu queria era ver um bom desempenho do ator e que transmitisse a mesma sensação que o L do manga e do anime nos transmitia a nós, e foi com essa mentalidade que eu parti para este filme. E a primeira desilusão que eu apanhei foi com o Light, porque ele é interpretado pelo Nat Wolff, e para mim esta é a pior interpretação do filme. Não gostei nada de o ver interpretar este Light Turner, e se calhar nem é por culpa do ator, se calhar é mesmo pelo argumento que lhe foi dado e pelas situações em que o colocaram. O Light é suposto ser uma personagem super inteligente, metódica, fria, e não é nada disso. Este Light da Netflix é tudo menos o Light que nós vemos no anime e no manga. Aliás, uma das cenas que mais confusão me fez foi quando o Light conhece pela primeira vez o Ryuk.
e tem uma atitude estranhamente histérica. Ele conhece-o e, em vez de naquela cena transmitir uma sensação de surpresa, mistério, um bocadinho de horror, não. Ele comporta-se como uma menina histérica, começa aos gritos e a correr de um lado para o outro no quarto. A mim só me apetecia é levantar-me, chegar à beira do Light e dar-lhe um par de estalos, que era o que ele merecia. Tipo, como é que estás a comportar assim? Menos um bocado. Mas pronto, essa é a minha grande crítica ao Not Wolf. Nessa mesma cena vemos o Ryuk a aparecer pela primeira vez e o William Dafoe é ele próprio. Mesmo sem estar presentemente, a voz que ele empresta ao nosso Shinigami é brutal. Consegue transmitir toda aquela sensação de mistério, toda aquela sensação de incerteza. Nós temos, sempre que vemos o Ryuk a falar, vemos que ele tem sempre umas segundas intenções e é impressionante como o William Dafoe consegue transmitir, apenas através da voz, esta sensação ao público. É de longe o grande highlight do filme, é o desempenho vocal deste ator que todos nós já conhecemos e quem ele Hollywood tem mais que provas dadas. Ele é brutal mesmo, muito, muito bom. Adorei. O que não adorei tanto foi que a Netflix claramente deve ter poupado uns trocos a animar o Ryuk. Nós vemos a maior parte do filme que ele aparece meio obscurecido. Dá para entender que ele não foi animado totalmente em CG. Temos ali alguns props ali pelo meio. Mas nunca vemos plenamente em detalhe o Ryuk muito aproximado. Nunca vemos assim. Vemos algumas animações, não pareceram muito más. Mas vemos que a Netflix poupou alguns trocos a fazer poucas cenas animadas com o Ryuk. Depois deste encontro entre o Light e o Ryuk, vemos ser explicado o Death Note e as suas funções. Vemos como é que o filme interpreta as regras do Death Note e até faz um trabalho relativamente eficaz em explicar como é que, basicamente, um Death Note funciona. Mas falo de uma maneira extremamente grotesca. Eu, a ver o Death Note, quase parecia que eu estava a ver aqueles filmes, o Final Destination, em português é qualquer coisa como O Último Destino ou Premonição, algo assim do género. A morte que eles apresentaram tinha muito gore mesmo. Não estava à espera que um filme de Death Note tivesse tanto gore como aquilo. E as mortes seguintes que acontecem também com a utilização do Death Note têm muito gore à mistura. Talvez seja pela Netflix, que a Netflix, comparativamente às outras produções, pode sempre esticar um bocadinho mais a corda, como é um ambiente fechado e consegue-nos dar assim algumas surpresas. E eu estava sentado à frente da televisão e eu, isto parece um Final Destination. Nada mal. Depois desta história, de eles nos apresentarem como é que um Death Note funciona, conhecemos a Mia. Sim, esqueçam lá a mesa, aqui não há idols góticas para ninguém, para grande tristeza minha, mas não, encontramos a Mia, que basicamente é uma cheerleader e que este filme, Death Note, pela Netflix, basicamente destacou-a mais do que a vertente japonesa. A Mia neste filme passa a ser, em vez de idolatrar o Light, passa basicamente a controlá-lo a ele. O que vai um bocado contra a natureza do Light, mas é o que acaba por acontecer. Ela vai utilizar a influência dela para conseguir controlar os movimentos do Light e as decisões do Light. Aliás, a Mia, o Light começa com boas intenções e vai ser a Mia que vai fazer com que o Light descarrile um pouco e comece a mudar algumas das suas decisões morais. Nós vemos que, a meio do filme, o Light tem ali uma questão moral que a Mia basicamente o vai forçar a começar a cometer assassinos, não propriamente contra criminosos. E, aliás, vai ser a primeira vez que o Light vai cometer um assassino, vai mudar radicalmente o curso da história. A Mia é interpretada pela Margaret Qualley e ela até consegue um papel razoável. O seu objetivo na Netflix era esse.
que ela basicamente conseguiu fazer com que a Mia se tornasse a grande antagonista da história do filme e basicamente conseguiu dar vida a uma personagem que qualquer pessoa vai odiar. Mesmo. E vai estar o filme todo a torcer para que lhe aconteça qualquer coisa. I killed him. Vemos depois surgir em destaque o pai do Light, que basicamente lidera uma equipa que está a tentar deter o Kira. O Kira, para quem não conhece, é a entidade criada pelo Light e que é adorada por todos, pois todos os assassinatos de criminosos são assinados por ele. Basicamente, nós vemos na parede escrito Kira, vemos pessoas com velas a venerarem o Kira, e o pai do Light vai ter que tentar descobrir quem ele é. Mal ele sabe que do outro lado da sua mesa de jantar está frente a frente com o Kira. Ele vai ter essa difícil tarefa, mas vai contar com a ajuda de um elemento muito especial, um detetive famoso. Eu estou a falar do L, que neste filme é interpretado pelo Lakeith Stanfield. O L, neste filme, começa bem. O ator nota-se que é claramente um fã do L e que fez um bom trabalho de casa. Ele consegue transmitir para o ecrã alguns dos maneirismos do L. Claro que isto é uma versão ocidental. Vemos o seu gosto pelos doces, os seus movimentos com as mãos, a maneira como ele se movimenta. Fiquei muito surpreendido com este ator e acho que ele pode ter um futuro radiante em Hollywood se alguém esteve atento ao que ele fez neste filme. No entanto, ele começou bem, mas acabou mal, e muito não por culpa dele, mas sim por quem escreveu a história deste Death Note live action pela Netflix. Porquê? Num determinado acontecimento no filme, ele esquece a sua inteligência de lado, deixa de lado o seu lado racional e torna-se uma personagem emocional. Ok, posso conceber isso, posso até entender isso, na forma como eles explicaram o filme, pode ser de certa forma adequado ao que aconteceu e à sua ligação com esse acontecimento traumático, mas na parte japonesa não era bem assim. E nós vemos o Ela fazer algo que claramente não seria muito associado a esta personagem. Nós vemos-lo a correr, mas a correr desenfreadamente, parecia um atleta de alta competição e que fazia corridas e joggings todos os dias. E vemos uma cena de perseguição de Hollywood típica, com carros de lado, o ela a conduzir, a ultrapassar toda a gente, passeios, a evitar acidentes, um bocadinho fora da personagem, ou pelo menos fora do que nos foi dado a conhecer da personagem no início do filme. E vemos aqui um L herói de filmes de ação que não me caiu muito bem. Pode ser explicado, mas que eu acho que foi um bocadinho fora da personagem. Pelo menos essa é a minha leitura dessa cena, e acho que o L, com a sua inteligência, poderia ter reagido a esta situação de maneira diferente. Sim, porque o L, nesta adaptação de Death Note, tem um passar diferente, ligeiramente diferente. Ele é o resultado de uma experiência à volta de crianças que foram escolhidas, tudo mais. Muito bem que ele tem uma série de necessidades que são correspondidas por outra personagem. Ok, posso interpretar essa atitude dele por aí, mas acho que no filme não caiu muito bem. Pelo menos a mim, essa mudança drástica do comportamento do El, acho que ele podia reagir em personagem de maneira diferente, igualmente de uma maneira agressiva, igualmente de uma maneira violenta e emocional, mas não desta maneira que faz lembrar quase que víamos um Bruce Willis a conduzir ou por aí fora. Um bocado diferente. Para mim, uma das maiores desilusões que tive foi mesmo a falta de atenção que este filme deu ao confronto entre o Light e o L. No material original, no anime e no manga, isso é bem descrito. Nós vemos aquele confronto intelectual entre os dois, um L muito perspicaz, um Light super inteligente e aquele jogo do gato e do rato, e isso não acontece neste filme. Vemos um pequeno cheirinho do confronto épico entre estas duas personagens num café, onde o El revela que conhece a identidade secreta do Light,
e não vemos muito mais o filme a explorar esse conflito entre estes dois personagens, e para mim é pena, pois este era um dos grandes focos que eu queria ver neste filme, como é que o diretor conseguia transmitir esse conflito entre estas duas personagens principais do manga, e vemos que ele optou pela saída mais fácil. O que é que ele optou? Ele optou por prestar mais atenção à relação entre o Light e a Mia e deixou ela um pouco de lado, e eu fiquei um pouco triste por causa disso. Quanto ao final, o final do filme é satisfatório, isto é, se vocês estão a torcer para que aconteça um certo acontecimento a uma certa personagem. Aqui não vos quero dar grandes spoilers, mas acho que o final vai agradar um pouco a todos, e só mesmo no final do filme é que vemos o intelecto do Light a vir de cima. Só no final do filme é que o diretor conseguiu transmitir em pleno o calculismo, a inteligência do Light, e é pena só mesmo no final do filme termos um brilhozinho da genialidade do Light. É uma oportunidade totalmente perdida. O Light podia ter começado assim desde o início do filme. Eu vi que o diretor optou pela saída mais fácil, ou o argumentista, quem criou o roteiro, optou por uma história mais fácil de contar do que propriamente o que nós queríamos. O filme tem assim duas interpretações diferentes. Se vocês não conhecem Death Note, é a primeira vez que estão a ver o filme pode resultar para vocês. É um filme que entretém. O conceito de Death Note é diferente do habitual, se é a primeira vez que estão a entrar em contato com ele. É um filme que até é interessante, é daqueles filmes que vemos despreocupadamente, não é daqueles filmes que temos obrigatoriamente de ver, mas é um filme interessante, diferente do normal para vermos. Se vocês conhecem a franquia Death Note, conhecem o manga, conhecem o anime, vão apanhar uma desilusão. Se estão à espera que isto seja uma adaptação fiel, vão ficar desiludidos. Se vão com a intenção de ver a mesma personalidade dos personagens do manga e do anime no filme, esqueçam, porque isso não vai acontecer. Vemos apenas pequenos traços da sua personalidade neste filme live action pela Netflix, mas não muito mais. E esta é a minha opinião, amigos otakus. Eu fiquei um pouco desiludido, esperava um pouco mais. O que é que eu gostei? Ryuk, gostei da interpretação vocal, não do personagem, esperava um bocadinho melhor. Gostei do ator que interpretou o L. A Mia é um personagem detestável, e o seu objetivo era esse muito bem. A banda sonora do filme está espetacular e para mim é um dos pontos altos do filme. Fatores negativos: o Light, a interpretação do Light, nada boa mesmo. O comportamento do L depois de um certo acontecimento, para mim, isto já é uma coisa pessoal, não gostei da maneira como ele reagiu. O filme teve um andamento razoável, eles até conseguiram mais ou menos transmitir a história numa forma sequencial, sem grandes atropelamentos, sem grandes apressamentos, e o final do filme termina de maneira que deixa um final aberto, e vai depender agora muito da reação do público, da nossa reação, se a Netflix vai apostar num segundo filme live action de Death Note. Os protagonistas estão lá, o final foi aberto, e se eles quiserem podem facilmente fazer um Death Note 2 sem qualquer tipo de problema. Amigos otakus, vocês que já viram o filme, ou que estão a pensar em ver o filme, ou que nem sequer vão ver o filme e querem evitar isso, deixem nos comentários a vossa opinião. Eu quero saber o que é que vocês acharam, principalmente daqueles que já viram o filme. Se vocês concordam comigo em alguns aspectos, podemos entrar aqui num diálogo interessante nos comentários, tanto no YouTube como no site. O que eu quero saber é a vossa opinião e se vocês partilham de algumas das opiniões que eu tenho. Como sempre, amigos otakus, não deixem de nos ajudar ao dar um like neste vídeo e de subscrever o nosso canal de YouTube para mais novidades sobre anime, manga e videojogos. E também um filme ou outro. Um abraço e até à próxima.